Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Rapidinho aí um news sobre tumor, né? Normalmente quando a gente pensa em células tumorais, a gente está acostumado a lembrar daquele efeito chamado efeito Warburg, né? No qual as células, por exemplo, usam seus substratos, por exemplo, glicose, de uma forma, apesar de ter possibilidade de usar com oxigênio, por exemplo, usa glicose até lactato, né? Usa a via glicolítica, então essa é uma via importante. Nesse estudo, porém, os pesquisadores mostram um outro aspecto bacana da célula tumoral, os tumores, é a sua dependência de gordura, né? A sua dependência de oxigênio para a metilação de gordura, mas não, no caso aí, a gente vai ver, não é gordura como fonte de energia propriamente, mas gordura para síntese de macromoléculas. Por exemplo, a célula precisa produzir membranas para proliferar, para ter metástase, para o tumor crescer. Então, a gordura é importante. Então, aqui, né? Saiu nesse MedLinks. Study shows why many cancer cells need to import fat. Quer dizer, o estudo mostra que muitas células precisam captar gordura, né? Então, foi um estudo aí conjunto da Colômbia e pesquisadores da Colômbia e do MIT, e explicaram razões surpreendentes porque as células geralmente são forçadas a depender da importação de gorduras. Um achado que pode levar a novos entendimentos sobre o tumor e, consequentemente, obviamente, produzir trabalhos, resultados, isso eu estou falando, né, para diminuir o seu crescimento, dando tempo, por exemplo, de tratar, de reduzir, né. Então, aí ele fala dos research, dos pesquisadores Dennis Witchkup, um PhD, da Colômbia, e o Matthew, aqui é um medical doctor e PhD, director, né, do Coach no MIT, publicou agora em junho desse ano na Nature Metabolism, né? Então, ele falou assim, os nutrientes normalmente que a gente come, como a gordura, precisam e o oxigênio que nós respiramos, são essenciais para o crescimento das células cancerais. Então, né, aí ele fala assim, o oxigênio é mais conhecido pelo seu papel. Isso aí está falando da cadeia de transporte de elétrons, receptor final dos elétrons, lá para a produção de energia, né? Então, o oxigênio é mais conhecido por o seu papel na produção de energia corporal. E é por isso que, por exemplo, quando nós exercitamos, nós ficamos ofegantes, né? Respiramos mais intensamente, nossa frequência respiratória aumenta. E aí ele fala, pelo fato de muitas células cancerígenas viverem, né, em ambientes depletados, né, com pouco oxigênio, normalmente se assume que o crescimento dela seja limitado para a questão de energia. Ou seja, muitas células tumorais estão ali crescendo em ambientes que têm menos oxigênio, e aí o pessoal fala, bem, essas células não estão crescendo nesse ambiente com menos oxigênio, porque elas não têm oxigênio. Aí o surpreendente no caso agora é que eles perceberam, porque quando você pensa que a célula não está crescendo por falta de oxigênio, você está pensando naquela coisa assim, bem, não está crescendo por falta de oxigênio porque não tem oxigênio para gerar a produção de energia. Mas não foi o que eles observaram aí. Na verdade, eles observaram que precisa de oxigênio não por questão de observação de energia, você vai ver no texto aí. Na verdade, precisa do oxigênio para a síntese de macromoléculas, né? Então, essa é a visão que se tinha antes desse trabalho, que é limitado porque o oxigênio não estava participando lá da cadeia de transporte elétrico, né? Mas o oxigênio também tem um papel menos conhecido, que é servir como agente oxidante ali, né? Produzir poder oxidativo para a síntese de biomoléculas, construindo novas células, né? Muitas reações biosintéticas precisam de NAD, né? NADH, fator de redução, ó, a vitamina do complexo B aqui, né? Então, NADH, quer dizer, você tira nessa brincadeira aí da produção de gordura, você precisa de oxigênio, vai produzindo hidrogênios. Se esse hidrogênio não for usado ali nas vias ali para passar, por exemplo, com o receptor de oxigênio, a via trava, né? Então, as células precisam de NADH e o oxigênio serve, então, fornecendo esse poder oxidante para essas células, lidando com esses íons hidrogênios aí do NAD, né? Então, a célula, então, assim, ó, muitos fatores bioestéticos requerem um cofator chamado NADH. Quando o oxigênio está faltando, as células não podem regenerar o fator para esse promotor de crescimento, que é o NAD+, né? NADH, estou falando, NAD+, né? Provavelmente o NADH não está aparecendo aqui, mas quando ele aceita o hidrogênio.
Então, a reação é interrompida. Ah, o que o novo estudo encontrou, de forma surpreendente, é que células em ambiente hipóxicos usualmente têm mais energia do que ela precisa para crescer. Quando os pesquisadores, na verdade, inclusive eles forneceram calorias extras, nutrientes extras, as células não cresceram, não responderam. Porém, quando eles destravaram vias biosintéticas que dependiam da presença do oxigênio, quando eles destravaram essas vias, as células começaram a proliferar de forma robusta. Então, os pesquisadores encontraram que enquanto várias vias biosintéticas são sensíveis à disponibilidade de oxigênio, a síntese de gordura justificava cerca de 30% ali, né, ele fala inclusive aqui, ó, 30% do consumo de uma célula cancerígena se explica pela questão da necessidade de produção de moléculas de gordura, né? Então, precisa de moléculas de gordura são necessárias para criar novas células. A síntese de gordura é especialmente desafiadora para a célula cancerígena, que precisa de novas membranas para crescer. Sem o acesso do oxigênio, ela não pode ter o suprimento adequado de síntese de lipídio, né? Aí ele fala lá, o pesquisador, né, aqui entre aspas, que eles acharam interessante, essa coisa de 30% do consumo de oxigênio não ser para aquela questão de energia, mas para sintetizar gordura. Então ele está falando assim, seria um ponto fraco, né? Como o oxigênio agora eles descobriram que é importante para a síntese de lipídio das células, então as células que vivem num ambiente limitado de oxigênio, elas vão ter um problema. E aí, então, eles dizem, ó, isso cria uma vulnerabilidade crucial para essas células, ou seja, eles querem intervir aí, né? Então, agora, o time de um desses caras aí, que se não me engano é o da Colômbia, está tentando identificar os receptores por meio dos quais as células captam a gordura. Quer dizer, antes, como eles achavam que a questão da célula ela não crescia num ambiente que faltava oxigênio, porque não tinha oxigênio para produzir gordura, não para sintetizar gordura. Não, desculpa. Antes eles falavam assim, bem, a célula cresce num ambiente hipóxico. E aí ela não está crescendo porque não tem oxigênio, então não tem produção de energia. Então, provavelmente todos os remédios nativos iam nessa linha. Quando eles perceberam que, na verdade, o oxigênio não era para produzir energia, a célula tinha mais energia que o necessário, mas era por falta de gordura, e essa gordura não estava sendo sintetizada por falta de oxigênio, então agora eles estão mudando o alvo, vão usar bloqueadores, né, drogas, qualquer coisa do gênero aí, fármacos, que vão limitar a questão da gordura nesses ambientes, né? Ele termina lá, normalmente, nós pensamos que as células cancerígenas normalmente são dirigidas, são controladas normalmente por mutações, mas ele diz assim, a questão do ambiente também é importante, no caso do ambiente sem oxigênio. Bem, isso é um trabalho, em suma, o que o trabalho tem de novo é células cancerígenas, que a gente já conhece, essa capacidade anaeróbia dela de usar glicose, embora não faça nada disso, chama de efeito Warburg e tal. Então, antigamente, né, a visão, segundo esse cara fala, está dizendo bem, a célula cresce lá no ambiente com oxigênio limitado, usa glicose de forma via glicolítica rápida, sem depender do oxigênio, aquela coisa toda, e ela não cresce mais, provavelmente está faltando oxigênio suficiente para ela crescer. E aí eles encontram, na verdade, que a questão não é o oxigênio, a questão é que o oxigênio é usado não necessariamente só em via de produção de energia, mas é necessário para a produção de gordura. E essa produção de gordura está ali presente para que a célula possa sintetizar, por exemplo, novas membranas, né? Toda vez que a célula ela tem que ter membrana. Então é isso. E é até interessante que eu já vi várias pessoas falando, por exemplo, tem que cortar o carbo, porque o carbo mexe com não sei o que, é importante para a célula cancerígena crescer e tal, né? Então é uma má notícia aí para quem acredita que é só o carbo que pode estar envolvido em tumores, né? Você vê aí que o próprio pesquisador fala que pelo menos 30% de toda a energia que uma célula cancerígena, embora ele não explica, tem que olhar o trabalho que sai, se é célula de cultura, que tipo de célula é, né? Provavelmente alguma célula de cultura, não sei se é animal, certamente não é um câncer humano, mas câncer são centenas de doenças diferentes. Né? Qual tipo de célula especificamente, né? Se varia muito de tipo para tipo, mas de qualquer forma, mostrando que o oxigênio tem um papel importante nessa capacidade de sintetizar gordura. Então, para aqueles que ficam só com medo de comer carboidrato para ter tumor, aí uma nova informação é que a gordura também faz parte do processo. Né? Claro que aí não está falando que ela está captando gordura, né? Tá, não só captando gordura, mas está também sintetizando gordura. Então, aí eles vão bloquear tanto a produção como a captação.
Tá ok? É isso, curtinho, tentei, né? É um assunto bastante que eu gosto bastante, inclusive meu mestrado, meu doutorado, mas meu doutorado foi com câncer, então é sempre bom aí ver como é que está se atualizando essa área, tá ok? É isso aí, curta o vídeo, né? Curte, compartilhe, comente, deixa o like, que é o curtir, chame os amiguinhos e até um próximo news. Um grande abraço, tchau, tchau.